Agora sim! Olá! Tá me ouvindo bem, Oi, Simone, boa noite. Nelson? Tá? Tá me ouvindo bem? Tô, tá perfeito. Ah, perfeito. Vamos aguardar um pouquinho a Tânia lá. Sejam bem-vindos! Temos aí o pessoal já chegando para nossa super live, né? Do chimarrão ao café, né, meu amigo? É verdade, eu já tô aqui com o meu, ó, prontinho, sempre me Também tô com o acompanhando. meu aqui, ó. Também tô com o meu aqui. Olha que Vamos maravilha. Ainda ver mais se nesse friozinho, né? com esse friozinho aqui no sul, Tânia, que tá com uma chuva gigantesca por lá, né, na Bahia. Que loucura, Uma, né, amiga? Esse tempo todo, no Brasil todo, né? De Brasil queimadas, todo, eclipse, né? nada, Estamos, calor, tudo. estamos numa inconstância climática, né? Algo que é muito né, corriqueiro ao nosso povo do agro, né, Nelson? Que enfrenta intempéries climáticas sempre, não é verdade? Temos Ah, que ser muito mas fortes e resilientes. exatamente, exatamente. Olha só, a Taninha disse que não tá aceitando aqui a nosso convite. Deixa eu até vou compartilhar. Tu travou, Simone. Tu travou para mim, Simone. Opa! Desculpa, Nelson. Desculpa, travei mesmo. Os ajustes da tecnologia, né? Desculpe, meu amigo. É, Agora estamos de volta aí. ao Mas vivo é enquanto isso aí. Tânia, ao vivo é isso aí, né? Não faz parte. A gente tem uma grande aliada que é a tecnologia, mas às vezes dá os pequenos problemas, né? Enquanto Tânia não chega, né, para a gente conseguir começar nossa live, Nelson, eu quero, né, dar as boas-vindas, né, aos nossos queridos amigos do produtores rurais, aos nossos amigos do agro, né, aos alunos do projeto Compasso, né, aos nossos colegas, né, a tanta gente bacana que tem nos acompanhado, né, Nelson. Eu fico imensamente honrada por teres aceito esse convite, né? Tu que já és assim uma referência, né, do agronegócio aqui do Sul, né, mentor do nosso querido café com, né, o chimarrão com agro, que recebeu tantos ilustres convidados, debateu tantos temas importantes, né? Então, essa maravilhosa missão de compartilharmos conhecimento, que tu és um grande entusiasta, né? É o que faz com que a gente consiga, né? Disseminar a educação, disseminar, né, as informações, né, nesse mundo tão dinâmico, né? Então, esse é um dos objetivos do projeto Compasso, né? Então, é uma grande honra termos a primeira live, né, de profissionais aí do agronegócio, com dois convidados mais do que especiais para mim, que é você e Tânia, que além de colegas advogados, né, sabem exatamente as dores e as delícias de serem produtores rurais, né? Então, enquanto a gente consegue aqui, né, começa aqui, aguarda um pouquinho a Tânia, eu queria que tu iniciasse a tua fala te apresentando aí para os nossos alunos do projeto, né? Que em breve teremos ainda grandes novidades. Certamente serás, né, uma figura recorrente, não só nas nossas lives, mas nos projetos futuros, né? Temos muita informação, muito conhecimento para compartilhar e será uma grande honra, né? Olá, Taninha! Opa, nós estamos aqui, Oh, coisa boa! A gente sabe que esses pequenos atrasos da tecnologia às vezes também tem a ver com o tempo, né? com E certeza. aí, e tá chovendo muito aí, não é verdade? Muito, muito. Você Ah, traz mas chuva para aqui. eita, Todas as olha aí, nossas lives, a chuva aqui fica torrencial. incrível, né? Mas chuva é bênção também, desde que Não é bom? não seja o exagero que veio aqui no sul em maio, É, né, meu amigo Nelson? Né? Mas produtor rural precisa também da chuvinha, precisa, né? Para que a precisa. para que o processo, né, possa ser realizado. Eu Com estava, enquanto certeza. a gente aguardava você, Taninha, eu estava justamente falando um pouco a Nelson e aos nossos queridos
né, a nossa querida audiência aqui, os nossos alunos do Projeto Compasso, nossos colegas, os nossos queridos produtores rurais, porque essa live é dedicada, né, a um tema muito sensível aos produtores rurais. Estava falando que, né, a ideia do nosso projeto é justamente circularmos conhecimento de qualidade, né, desmistificarmos algumas coisas que a gente vê, né, nessa grande toada digital, a gente vê todo tipo de qualidade de informação, então é uma grande honra ter você e Tânia, que são profissionais respeitadíssimos, são também produtores rurais, e disse agora Nelson, né, conhecem as dores e as delícias, né, de serem produtores rurais. Enfim, trazer ao nosso público, né, e a quem pretende aprofundar os seus conhecimentos, né, justamente uma informação de qualidade, uma informação que seja densa e que possa fazer a diferença, né, aos nossos produtores. Então, convidei Nelson aí a se apresentar, né, contar um pouquinho para a gente dessa trajetória, né, que ele já vem há muito tempo falando no Chimarrão com Agro, você no Café com o Produtor, né, esses temas tão incríveis aí para o produtor rural. E hoje o tema é quentíssimo, né? Crédito rural, prorrogação e recuperação judicial. 2 temas que vocês conhecem profundamente. Para a gente tirar as dúvidas, para a gente desmistificar, né, essas inúmeras informações, às vezes até conflitantes, como já conversamos, né, nós 3. Então, Nelson, quero que você se apresente, né, que você seja muito bem-vindo ao nosso Projeto Compasso. Você e Tânia certamente, né, enriquecerão e muito, não só com essa live, mas nos próximos projetos que temos juntos, né, de cursos e mentorias, né? E é uma enorme satisfação estar com vocês dois, grandes, queridos amigos. Então, por favor, nos conta um pouquinho a sua história e já emenda, né, falando a conceituação de crédito rural. Depois vou chamar Taninha para se apresentar também e falar da prorrogação. Sim, direto, né? Direto. Oh, meu Deus, vamos trazer bom, conteúdo. É isso aí. Tá bom, então tá. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Boa noite, Simone. Todos que nos assistem e que estão na nossa audiência. O meu nome, para quem não me conhece, é Nelson Imbrez. Sou advogado aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atuo em todo o Brasil na área civil, empresarial e no direito agrário aplicado ao negócio. Inicialmente, Simone, eu gostaria muito de agradecer as palavras suas de carinho, né? A gente sempre na luta e nosso propósito todo é o agro, né? Da Tânia também. Eu quero muito agradecer a oportunidade de participar dessa live do Projeto Compasso, muito bem realizado e capitaneado por ti, minha querida colega. Obrigada, meu amigo. A quem eu parabenizo pelo excelente projeto, já, bem como também agradeço poder ter o privilégio de contar com a presença da querida amiga, também colega ilustre, doutora Tânia, lá do estado da Bahia, lá de Camaquã, né? Isso. E nos dá a honra hoje nós estar dividindo aqui, batendo esse papo aqui, onde nós estaremos explanando e debatendo temas de suma importância para o nosso produtor. Eu peço licença, Simone e doutora Tânia, antes de nós entrar no nosso tema, para fazer uma breve colocação sobre um momento crítico que eu vivo no nosso agro gaúcho, onde eu aproveito para me solidarizar com todos os produtores atingidos pela catástrofe que ocorreu agora em maio de 24. Assim como quero externar todo o meu apoio ao movimento SOS Agro do Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho hercúleo de mobilização e reivindicação. É um movimento orgânico e apartidário, né, que isso é muito importante, com a união de todos os produtores, juntamente com agentes políticos, autoridades, cooperativas e demais entidades de classe, em busca de um socorro junto ao governo federal. E que, em muitos casos, foi até totalmente destruído, né, o agro. Totalmente. Perdeu tudo, né, Nelson? Cidades que desapareceram, inclusive, né, meu amigo? Exatamente. Então, assim, para entenderem a dimensão dos problemas, né, é claro que não foi de uma forma linear, né, Simone e Tânia, mas o agro da gaúcho está agonizando. Já vem amargando aí com 2 anos seguidos de severa estiagem, né, além de outros fatores, como quebra de preço de commodities, falta de insumos, falta de mão de obra, logística, dificuldade, armazenagem, arrendamentos elevados, entre muitos outros que vêm agravando o quadro de endividamento dos produtores em nível nacional. Mas também
gostaria de fazer um pedido aos produtores rurais que nos assistem ou que vão nos assistir, né? Talvez fique gravada essa live, para que eles Ficará prestem, gravado. para que eles prestem bastante atenção no que vai ser colocado aqui no correr da nossa live, pois nós vamos discorrer sobre os seus direitos, né? E isso é muito importante. Eu sempre gosto, nós temos sempre que tem essa oportunidade a gente vir externar e levar essa mensagem para o produtor. Porque o produtor ainda ele é muito preocupado no dentro da porteira e tem outras questões que ele ainda tem uma certa resistência. E nosso papel é esse, né? Mostrar para eles o direito que eles têm, como que o direito agrário pode socorrer eles nesses momentos de crise, né? Claro, claro. Eu entendo que eles têm o legítimo direito de reivindicarem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem o pleito da Farsul, que é muito bem elaborado, e é louvável isso, tanto o movimento como o pleito deles. Inclusive, já teve alguns avanços, mesmo que até o momento não foram suficientes ainda. As medidas anunciadas foram muito mais excludentes até o momento do que benéficas na É um prática. Então, fato. não se mostram muito efetivas, né, para socorrer os produtores. Mas vamos torcer que o governo federal seja sensível e atenda ao pleito deles com novas medidas que estão sendo construídas lá junto ao Congresso Nacional, né? Claro. Então, seria isso que eu queria pontuar, né? Eu acho que é um momento muito delicado. Nós vivemos as crises no agro, elas são geralmente setoriais, né, Simone e Tânia? Mas nós estamos vivendo, parece que a tempestade perfeita, né? Foi a catástrofe aqui no sul, a seca no centro-oeste, agora a geada no Paraná, né? As Aquelas queimadas no queimadas, São né? Paulo. Absurdas Então, que assim, aconteceram esse fim de semana, exato. exato. Então, toda essa soma desses fatores aí está nos levando a uma tempestade perfeita e nós precisamos amparar esses produtores rurais, né? Sem dúvida. Não sei se queres colocar alguma coisa a mais ou já dentro no tema do crédito rural. Não, eu acho que a tua fala fosse muito, muito assertiva, né? Porque num momento de tantas crises de diversas naturezas, né, que o nosso agro vem sofrendo, é fundamental que a gente tenha aliados na proteção dos direitos, né, e das possibilidades que os nossos produtores rurais têm. E eu acho que esse tema justamente foi muito, muito bem escolhido por nós três, né, Nelson e Tânia, que são realmente os detentores aí de todos os desdobramentos, tanto do crédito quanto da prorrogação, das possibilidades que o produtor possa ter. Nós faláramos um pouquinho sobre a questão da recuperação judicial, que tem sido tão falada e que a gente às vezes não sabe se é de fato uma boa medida ou se é uma cilada, vamos falar assim, né? Então, contextualizaste muito bem esse momento, Nelson, e eu queria entender, então, o que é crédito rural, né? E como é que ele pode ser alcançado ao nosso produtor rural de forma que ele proteja os seus direitos, como você muito bem falou. Simone, bem que tu colocaste aí. A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? É a dose, excelente fala, meu amigo. Então, é uma coisa que nós, no decorrer da live, nós vamos voltar nesse assunto. Então, eu vou entrar no crédito rural aqui, propriamente dito, né? Até para não cansar, porque os temas são bem extensos. Sem dúvida. E vamos ver se só cada um deles daria umas 3, 4 lives, com certeza, né? Ah, Mas com certeza. Vamos tentar resumir aqui. Bom, o crédito rural, pessoal, ele tem um contexto histórico, né? Que para entender melhor é necessário conhecer os ciclos do agrarismo do Brasil. Eu não vou me estender no tema porque nosso tempo é limitado aqui. Mas para que possam entender, nas décadas de 40, 50 e 60, o Brasil sofreu muito com o êxodo rural, além de ter vastas fronteiras agrícolas inexploradas e desprotegidas. Uhum. E aí o governo federal, ao meu ver, inteligentemente, começou a criar políticas de incentivo para que os agricultores desbravassem essas áreas e nelas produzissem. O resultado disso é que o Brasil saiu de uma condição de importador de alimentos, que era até o meados dos anos 90, para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, sendo que hoje o agro responde por quase 30% do PIB do Brasil. É muito relevante. E esse sucesso muito se deve ao crédito rural. Uhum. Nós temos um colega que ele diz que a atividade agropecuária só é possível ser realizada com 3 elementos, que é terra, água e dinheiro. Eu me atrevo
devo acrescentar mais 3 elementos nessa equação. nessa equação aí, que seria vocação, muita coragem e muita, mas muita proteção divina. Né? Verdade, meu amigo. Deus tem que estar realmente, né, de olho atento ao nosso aguerrido povo do agro brasileiro. Uma empresa a céu aberto não é fácil, né? As pessoas não entendem o senso comum, né? Mas vamos lá. Pois bem, vou entrando no tema aqui. Eu sou discípulo do nosso estimado mestre e colega agrarista Lutero de Paiva Pereira, né? Acompanho o trabalho dele, acho fantástico, os precursores. Incrível, também, claro. Um batalhador pelo direito agrário. E ele criou o que eles chamam decálogo do crédito rural. E eu vou tentar resumir aqui para vocês e para quem nos assiste o que seria isso. Né? O crédito rural é um instrumento de política agrícola, é um conjunto de ações e instrumentos que foram institucionalizados por uma lei especial, a Lei 4.829 de 65. O crédito rural ainda tem disciplina no Decreto 167 de 67, que instituiu a cédula de crédito rural, e pela Lei 8.171 de 91, conhecida como Lei Agrícola. Perfeito. E, além disso, para ver como ele é uma lei especial, ele ainda tem previsão constitucional no artigo 187 da Constituição Federal. Então, para nós entender crédito rural, a gente tem que ir das normas constitucionais para infraconstitucionais. E aí fazer essa construção do pensamento e olhar essa lei, por que ele tem essa característica de um crédito especial. Eu diria até que não é especial, é especialíssimo. Né? Então, por ele ser especial, jamais deve ser confundido com o Sistema Financeiro Nacional, da Lei 4.595, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural. E aí que mora o perigo, né? Porque muitos colegas nossos confundem crédito rural com crédito bancário. E aí até são totalmente diferentes, né? Inclusive as consequências para o produtor rural, não é, meu amigo? Exatamente. Inclusive, o Lutero diz que nós, como advogados agraristas, com o produtor rural, a gente tem que ser o pedagogo do juiz, né? Que muitas vezes não temos, o juiz não é obrigado a conhecer crédito agrário. Claro, sem dúvida. Uhum. Então, a gente que vai criando as teses e fazendo o raciocínio e tem que despachar para o juiz e mostrar o caso a caso, né? Mas eu não quero entrar muito no tema da Tânia, também não quero atropelar, né? Então, assim, são dois institutos totalmente distintos. O Sistema Financeiro Nacional e o Crédito Rural não pode ser confundido. O crédito rural está sob o dirigismo do Estado, unicamente sob o dirigismo do Estado. É um instrumento de política pública e um dos objetivos deles é promover o bem-estar do povo. O bem-estar do povo, do crédito rural, pretende assegurar, advém, Simone e Tânia, do fato de manter ativo um setor relevante para o Brasil. Claro. Responsável por essa fatia gigante, né, do nosso PIB, como tu bem colocaste no início da tua fala. Exatamente, né? Com a produção e a oferta de alimentos segura e contínua, né, que tem a ver, entre outras coisas, com a própria existência do homem e a manutenção da paz social e a nossa segurança alimentar. E o princípio constitucional de fomento agropecuário, à luz do contigo no artigo 8º do artigo 23 da Constituição, observa que o Estado compete fomentar a agropecuária a fim de que a agropecuária ofereça os bens necessários na organização do abastecimento alimentar. E essa organização do abastecimento alimentar tem tudo a ver com a manutenção da vida, da saúde, da paz social, pois o mais fundamental dos direitos sociais, saber o direito à alimentação, tem implicação em todos os aspectos da vida do cidadão. E, com efeito, estando na órbita dos direitos fundamentais do homem, o direito à alimentação faz parte do rol seleto do artigo 6º da Constituição. Então, assim, se o direito à alimentação é um dos direitos mais sociais que existe, qual é o direito maior que nós temos? É a vida. Claro. E se não tiver alimentação, não existe vida, querido. Isso que a Constituição quer dizer para nós, né? Então, aí que a gente tem que se fundamentar para poder colocar as teses por que o crédito especial, o crédito rural é um crédito tão especial. E por que ele não se confunde, né, com o crédito corriqueiro da instituição financeira, né?
E aí, fazendo aqui o gancho com o que a Tânia provavelmente vai nos falar agora, né, Nelson, é compreender que as hipóteses de prorrogá-lo, ou de discuti-lo, ou de apresentar, né, novas variáveis acerca desse direito, né, a você tomar, né, esse crédito e poder justamente, né, vamos lá, fazer valer esse sacrossanto direito à vida e ao alimento, como você muito bem colocou, o diferencial dessa longa manos que a gente dá, né, ao nosso produtor rural, né? Essa possibilidade que ele tem de realmente entender as diferenças e poder trabalhar respirando um pouquinho mais aliviado, né? Especialmente quando está lá com o seu endividamento, muitas vezes tirando o sono dele, não é verdade? Exatamente. E assim, ó, Simone e Tânia, o produtor rural é um agente do bem comum. Fomentar a agropecuária é uma norma constitucional com força normativa e não um mero conselho, uma sugestão dirigida ao Estado. Claro. Razão pela qual o dever agir em favor do setor nunca pode ser mitigado. A força normativa da Constituição não deixa dúvida que a agropecuária deve contar com todo o apoio do Estado, seja através dos instrumentos de desenvolvimento da atividade, seja através de mecanismos que possam lhe dar proteção contra as adversidades que se levantam contra o seu sucesso. E além do interesse público de promover o bem-estar do povo, o crédito rural ainda traz no âmbito do interesse privado, que está lá bem colocado, que é o objetivo de fortalecer economicamente o produtor rural. E muitos ainda têm resistência em ver isso. Na cabeça deles, o produtor rural tem que ser pobre. Tem que ser um pobre. Que coisa, né? Tem que ser aquela figura E não do tem nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido, exato. Do Jeca Tatu, lá no imaginário popular e pela literatura infantil, né? Aquele cara que usa manto, que está todo esfarrapado, que está sempre sujo de barro, né? Então, é essa figura que se projeta no senso comum do povo, né? Claro. E aqui, né? Se a lei assegura o fortalecer economicamente o produtor rural, por que o produtor rural não pode comprar uma caminhonete, uma casa, um apartamento, um avião, né? Qualquer empresário pode, será que só quem exerce outras atividades que tem essa prerrogativa, o produtor rural não pode? E é sempre muito criticado, né? Por isso, né? O produtor rural anda de avião, anda de caminhonete boa, de coisa e tal. Se a lei assegura o fortalecer economicamente o produtor rural, todos nós vamos sair fortalecidos, né? E que bom, né? Que ele pode ser fortalecido. É uma roda que gira, né? E que gira justamente, né, a fartura para todos os setores, para todos os segmentos, para todas as profissões, né? É exatamente isso. Concordo plenamente, Nelson. Imagina, Simone e Tânia, se ele empobrecer, todos nós vamos empobrecer Todos empobrecemos. E a cidade entra em crise também, né? Claro. Não faz nenhum sentido isso aí. E na dupla vocação de garantir o bem-estar do povo e fortalecer economicamente os produtores rurais, o crédito rural se submete a tratamento jurídico mais privilegiado que todas as outras linhas de financiamento praticadas pelos agentes financeiros. É um crédito especial com destinação e finalidade. Ele só pode ser concedido para custeio, investimento, comercialização e industrialização. E quem praticar o desvio de finalidade pode ter a operação desclassificada de crédito rural e passa a ser uma operação comercial. Perfeito, excelente. Ou seja, para quem que se aplica o crédito, né? A lei é muito clara, né? Então, identificar isso, né? E tu falaste muito bem do custeio, né? A finalidade desse crédito especial é justamente estar alinhado ao crescimento de quem trabalha, do homem e da mulher que trabalham na terra. É exatamente isso. Muito bem conceituado, Nelson. E assim, ó, vocês não pensem que é somente o produtor rural que desvia a finalidade. Os agentes financeiros, quando fazem aquelas chamadas operação mata-mata, ou aquela operação guarda-chuva, que engloba o financiamento da caminhonete, o cartão crédito especial, o cheque ouro, e tal, e faz tudo aquilo ali para conceder um crédito, para pagar um crédito novo, para pagar aquele atrasado, ele pratica um desvio de finalidade. Né? Claro, sem dúvida. Isso é proibido, né? Outra coisa que o crédito rural tem característica, ele tem que ser suficiente e oportuno. Isso é, não pode o produtor ter um projeto agrícola e o banco financiar somente um percentual. Eu chego lá no banco e o projeto é
R$ 1 milhão e o banco diz, vou te dar 200 mil para te fazer esse projeto. Não pode. Tem que ser Não, porque o suficiente. projeto está justificado, né? Claro, exato. Ele justamente tem requisitos específicos, né, Nelson? Então, não há flexibilidade, né? Exato, perfeito. E tem Perfeito. que ser oportuno. Não adianta o banco me liberar o financiamento depois que passou o ciclo produtivo. Claro, E nem claro. me cobrar antes também de eu poder colher, né? Claro. Ele tem que ser oportuno das duas datas, tanto na concessão como na cobrança Quanto do na crédito, cobrança. né? Perfeito, perfeito. E falando em cobrança de crédito, Nelson, quero aproveitar esse gancho aí para convidar primeiro, né, Taninha, mais uma vez, muito obrigada, né, por nos unir, né, a sua querida Bahia ao Rio Grande do Sul. Eu brinquei no início da live que era uma live, né, da erva mate ao cacau, né? Eu já tive a grande honra de estar aí na sua casa, na sua fazenda, participando de um fórum aí regional do agronegócio em Camaquã, que foi um abençoado de um momento, né? Então, mais uma vez, né, não o saudando apenas como colegas advogados, mas principalmente por serem produtores rurais, né? Então, Tânia, quero que você se apresente aí, claro, para os nossos queridos colegas, amigos, produtores rurais, alunos do Projeto Compasso, e nos conta, né, nessa conceituação aí de Nelson, né, do que é o crédito, né, dessas suas especificidades, particularidades, dessa necessidade da finalidade, né, e ter essa apuração muito precisa. E aí, né, chegou na hora da cobrança, como o Nelson falou agora, né, o produtor não consegue, né, tem N intempéries, né, questões climáticas, as crises gerais que passamos. Como é que ele tem, né, oportunidade de prorrogar? O que ele deve fazer, né, para continuar plantando, produzindo, fazendo tanta coisa maravilhosa aí para nossa mesa ser farta todo dia, né, para a gente ter alimento e esse direito à vida, como o Nelson falou. Como é que a gente pode ajudá-los, Taninha? O que você nos conta em relação a isso? Você que trabalha tanto com, né, diretamente com os produtores e também é produtora. Boa noite, amigos. Eu quero aqui dizer da minha grande alegria. É uma honra imensa dividir uma live com pessoas tão importantes para o universo do agro. Tenho acompanhado o trabalho de doutora Simone, o trabalho do doutor Nelson, e tenho visto o alto grau de comprometimento dos grandes profissionais com o agronegócio. Doutora Simone, sua trajetória no direito do tributário, no planejamento patrimonial e sucessório, e agora unindo-se a nós nesse universo magnífico do agronegócio. Obrigada. Doutor Nelson, eu não conheço pessoalmente, mas já fizemos uma live, não é? E espero encontrá-lo um dia num evento presencial, juntamente com a doutora Simone. Amém. Certamente. Assim será. Isso aí. Mas acompanhe o seu trabalho, sei do seu comprometimento com o agronegócio. Parabenizo esses dois grandes profissionais. Obrigada, minha amiga. E tendo, amigos, que o agronegócio é a mola propulsora do desenvolvimento do nosso país. É a mola propulsora do desenvolvimento do mundo. Nós temos um país que está no epicentro do agronegócio, da produção de alimentos. Nós hoje alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. E temos know-how, temos condição, temos capacidade para alimentar muito mais. Nós sabemos que esses 7 bilhões de pessoas hoje, logo, logo vão duplicar. E o planeta conta com o agronegócio, com o produtor rural do nosso país. Nós somos o celeiro mundial de grãos, víveres e água potável. Temos que nos comprometermos desses valores, temos que nos envaidecermos, temos que nos orgulharmos. E o nosso grande herói é o nosso produtor rural. Dr. Nelson dizia mais cedo das intempéries, não é? Que assolou o nosso Rio Grande do Sul. Quero dizer aqui que a Bahia esteve e está o tempo todo irmanada com os irmãos gaúchos. Amém, sentimos a coisa que vocês sentiram. Estamos Aliás, sabendo... nós temos que agradecer todo o Brasil que foi solidário. Todo o Brasil. Nossa. Uma corrente de solidariedade sem precedentes, né? É verdade. Mas aqui na Bahia a corrente continua, viu? Nossos irmãos gaúchos não estão sendo esquecidos. Nós sabemos que as intempéries ainda vão
continuar, vocês ainda têm um longo caminho para restabelecer o que foi dizimado com toda essa situação. Bem, nós sabemos que o produtor rural, ele tem uma grande parceria nas instituições financeiras. Nós sabemos disso. O braço direito do agronegócio é a instituição financeira. É através da instituição financeira que o governo federal envia os créditos, os recursos controlados para que se dê giro à economia do agronegócio. Mas a verdade é que o produtor rural, eu tenho dito sempre que o produtor rural necessita de um olhar com maior acuidade, um olhar mais preciso, mais profundo, não é? É o produtor rural que, apesar de todas as intempéries, as climáticas, as mercadológicas, as pragas, não é? As inundações, as secas prolongadas, não é? A praga da vassoura de bruxa que quase dizimou o nosso cacau aqui no sul da Bahia, Nossa, não é verdade, isso? é Tudo verdade. isso nós vimos o produtor rural sustentar, resistir, ser resiliente de pé. Poucas vezes nós encontramos o produtor rural de joelhos, ele está de pé. Mesmo quando a instituição financeira, o seu braço direito, diz não. Mesmo quando ele precisa, através de um projeto extremamente viável, ele precisa, digamos, de 2 milhões de reais e o banco diz, eu só posso lhe entregar 300 mil reais. Mesmo assim, ele continua de pé. Ontem mesmo eu vi um relato de um grande pecuarista da região, onde ele dizia, olha, a situação está difícil, o boi gordo está com o preço lá embaixo, mas resistam, como eu estou resistindo, não é? Corte despesas, mas não diminua o plantel, assim você fica de pé, assim você ajuda a pauta de exportações do país. Nunca ninguém vai deixar de comer carne. O mundo precisa de carne. Então vamos resistir, produtor brasileiro. Para mim foi uma mensagem extraordinária de um homem de quase 100 anos e que passa isso para as gerações futuras e dá um recado a todos nós. Não é só na pecuária. De resiliência também e força, né, Tânia? De resiliência e muita também força. nos outros segmentos. Mas o que acontece, doutora Simone e doutor Nelson, é que o produtor ele ainda carece de orientação, de uma bússola, de um norte, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos estas ferramentas. Nós temos aí no Sul, através da banca advocatícia da doutora Simone, do doutor Nelson, de outros grandes profissionais aí do Sul, do Sudeste, nós temos aqui no Nordeste também grandes profissionais, boas bancas, mas não há o hábito ainda de procurar preventivamente, digamos, uma consultoria, não é? Um especialista, no máximo o produtor rural, quando ele se sente em dificuldade, ele procura um advogado de sua confiança. Quem é esse advogado? Muitas vezes um generalista, muitas vezes um criminalista, lá que resolveu um problema que ele teve lá com um vizinho, não é? Uma intempérie qualquer, é o vizinho que é um bom advogado, mas ele é especialista, ele é um expert em crédito rural, em planejamento patrimonial e sucessório, não é? Em RJ, ele precisa procurar a pessoa correta, adequada, porque ele precisa entender o seguinte: o seu braço direito é a instituição financeira, mas o gerente da carteira, da sua carteira, ele é amigo do seu patrão, que é lá a instituição. Então, ele está orientado, ele tem a banca advocatícia jurídica dele que o orienta, e o produtor rural não pode chegar sozinho, sem nenhuma orientação, e querer negociar um crédito, digamos que ele sofreu lá uma intempérie qualquer e não pôde adimplir a contento. Ele precisa antes estar embasado em conceitos técnicos, jurídicos, para saber como conversar. Ele precisa entender que ele tem lá, desde a década de 60, o Manual do Crédito Rural, que é a nossa Bíblia, não é? Que autoriza, juntamente com a súmula 298 do STJ, diz que é um direito do produtor rural, não é? A prorrogação de todas as suas dívidas. Quando é que ele é devido essa prorrogação? Quando por uma intempérie qualquer, justificável, alheia à sua vontade, não é? Ele não consegue cumprir, adimplir no prazo aquela obrigação que ele firmou lá com a instituição financeira. Então, o que é que o produtor rural tem feito? Quase 90% dos produtores rurais têm procurado o seu gerente, o gerente da sua carteira de crédito,
E lá ele diz, olha, eu não posso cumprir, não é? Eu quero que você me dê mais algum prazo, me dê uma carência e me arranje algum dinheiro. E a instituição financeira faz isso. Mas de que forma, doutor Nelson e doutora Simone? Tirando o produtor rural de um crédito rural, não é? De recursos controlados do governo, que o protege, não é? E lançando a sorte através de um crédito comercial bancário, onde os encargos são outros, os juros são completamente outros. Diferentes, né? E muito mais atrativos, muito menos pesados, né? O gerente até dá um prazo a ele, dá uma carência, arranja um dinheirinho para ele, mas lança esse produtor rural a uma capitalização diferente, novos encargos, onde os juros que ele tinha para cumprir de 4% a 6%, por exemplo, ao ano, ele assina lá um novo compromisso, que o banco até às vezes diz ao produtor que é prorrogação, né, para não dizer a palavra renegociação. Perfeito. E o que acontece? Os juros, ele passa a pagar juros de 1,2, 1,8, 2, 2,5 ou até mais, como eu já vi aqui na região, ao mês. Nossa Senhora. Então, se o produtor rural não podia pagar 4 ou 6% ao ano, como ele poderá adimplir um compromisso de 1,8, 2,5% ao mês? Então, o que é que isso significa, doutor Nelson, doutora Simone? A perda da propriedade, sem dó nem piedade, não é? Que normalmente está garantindo, né? Às vezes, num valor infinitamente maior do que o próprio crédito tomado, que é a garantia real exigida, né? É preciso que o produtor rural, e meus caros, entendam que ele tem proteção, sim, ele tem uma legislação que o protege de todas as formas. O Manual do Crédito Rural é uma coisa espetacular para o produtor rural, mas ele não conhece. E me diga uma coisa, Taninha, só para a gente entender. A gente tem medidas apenas judiciais? Isso que muitos alunos me perguntam isso. Quando a gente vai buscar prorrogação, é somente judicialmente ou com uma assessoria assertiva você consegue uma renegociação administrativa extrajudicial? Sim, sim. O primeiro passo, eu digo assim, quando o produtor rural entende que ele não pode cumprir aquela obrigação, ele deverá procurar a instituição financeira, mas não sem antes procurar uma consultoria para entender a realidade, a natureza daquele cumprimento de obrigação. Porque se ele for sozinho ao banco, sem nenhuma orientação, fatalmente ele vai cair na renegociação. Então, ele deverá, antes de vencer, procurar a instituição, eu sugiro que seja 30 dias antes, ou no máximo 15 dias antes, e diga à instituição, eu não tenho condição, mas provando com os laudos técnicos de perda de safra, por exemplo, o laudo novo de capacidade de pagamento, para que o banco possa entender, certo? O banco tem que obrigatoriamente oferecer a prorrogação, mas nós sabemos que o banco não oferece. Entendi. Porque o banco vende o seu produto, que são os juros livres. Que daí na renegociação, obviamente, o din-din é muito maior, né, Tânia? Então ele deve ir ao banco fazer o seu pedido administrativo. Muitas vezes ele deixa passar, já venceu, mesmo assim nós devemos fazer o pedido administrativo. Isso não quer dizer... Esgota-se a via administrativa para depois, eventualmente, se buscar a ferramenta no Poder Judiciário. Exatamente. Isso não quer dizer que a instituição financeira vá aceitar, doutor Nelson. Tem muitos casos que não aceita. Aqui na região é quase nada aceitando. Você pega as cooperativas aqui no Rio Grande do Sul dizem que não se submetem ao Manual de Crédito Rural. Aí vocês veem o nível que nós conseguimos lidar com esse pessoal. Meu Deus, nós precisamos fazê-los entender que o caminho é o Manual do Crédito Rural. E o produtor rural precisa entender isso. No momento em que ele entender isso, ele não vai aceitar essa assertiva da cooperativa. Então, vencido essa etapa, se a instituição financeira não aceitar, então o produtor rural, através de seu advogado, seu profissional, ele vai pegar aquela negatória do banco e vai às vias judiciais, certo? Perfeito. A partir daí, ele vai provar com os laudos corretos, não é? Com as suas planilhas adequadas,
e mostrando a motivação por que deve ser prorrogado. E certamente será prorrogado, né? Com as estratégias corretas, adequadas, não é? Certamente ele vai obter o seu direito, não é? Claro, que é um direito claro. conferido pelo manual e conferido pelo STJ também. Perfeito, Nós temos aí uma quarta legislação, né, uma jurisprudência robusta, que diz do direito do produtor rural. Não é uma mera faculdade da instituição financeira entregar a prorrogação, mas é um direito que É um assim que o direito produtor... que... Exato. Isso eu achei muito interessante da sua fala, Tânia. E outra coisa muito importante que você falou é você deixar alertado, né, a necessidade do produtor se antecipar, né, de pelo menos antes do vencimento já ter uma estratégia específica para evitar que a renegociação seja, né, com o pescoço apertado, né? O que você ia falar, Nelson? Só para colaborar com a colega Tânia, isso demonstra o interesse de agir, né, Simone? Perfeito. Justamente, justamente. E é claro que nós, profissionais do agronegócio, nós sabemos que, mesmo vencido esse prazo, nós podemos criar algumas estratégias, não é? Para prorrogar, não é? O crédito sendo de origem para aplicação na atividade agrária, é claro que nós temos algumas estratégias, mas é conveniente que o produtor rural entenda isso. Quando ele vislumbrar que não pode pagar, deve procurar a instituição financeira, mas antes deve procurar né? o profissional expert em agronegócio, né? Para que ele possa entender a natureza daquela dívida e saber como ele pode adimplir aquilo de uma forma tranquila, continuando na sua atividade, continuando empregando na sua propriedade, sem nenhum risco de perder a propriedade. Né? Excelente, Tânia. Produtor sem propriedade não é produtor rural. Nelson, eu queria entender, porque assim, nós entendemos que a prorrogação, agora a Tânia falou muito bem, né, entender que existe então o Manual do Crédito, que é uma bíblia, né, que é um grande orientador, que não é uma simples faculdade da instituição financeira, sim, há uma necessidade de revisitar os direitos então dos produtores e que bem assessorado, certamente ele conseguirá, então, ter aquele fôlego, muitas vezes necessário, para continuar produzindo, para que seu crédito seja novamente alcançado, né? E a gente tem observado, aí eu quero já linkar com com a segunda parte aí do nosso assunto do crédito rural, porque a gente tem visto pipocar em várias notícias a questão da RJ, né? Tem gente, inclusive, que tem, né, vendido a RJ como um milagre do produtor, né? E a gente sabe que você usou uma frase muito, muito interessante, Nelson, que, né, a diferença do veneno e do remédio é a medida, e eu acho que isso se aplica perfeitamente à questão, né, da recuperação judicial do produtor, que tem sido tão falada e muitas vezes até recomendada de forma indiscriminada e sem atenção, né? Nos explica, né, a consequência da recuperação judicial para o produtor. Se ele, né, o que pode acontecer com esse produtor se esse for o caminho tomado? Bom, primeiramente eu quero a colega Tânia, brilhantemente expôs o direito de prorrogação do produtor rural. E a maioria das vezes, eu quero só fazer antes de entrar na recuperação judicial, fazer algumas considerações aqui. O que a gente vê muito na prática? É aquilo que a Tânia disse, o produtor ir procurar o advogado da cidade dele, o generalista, e tal, tudo. E a maioria das coisas que chegam para nós é retrabalho, muito retrabalho. E tem muita gente na internet, que eu não gosto de criticar colegas, que colocam, reduz a sua dívida em 80%. 80%, 50%, coitado. Gente, esse não é o objetivo do alongamento de dívida, da prorrogação. Claro que se tiver o crédito ali numa cédula de crédito bancário, foi desvirtuado esse crédito, a gente vai ter que ajustar ele conforme o Manual do Crédito Rural do Plano Safra que ele é. Perfeito. Agora, vender milagre e vai ter uma redução significativa, não é esse o objetivo. O objetivo do alongamento, da prorrogação, é fazer o produtor se manter na atividade, que ele teve um revés, daqueles revés que estão lá elencados no 2.6.4 do Manual do Crédito Rural, ele se encaixando ali,
tendo os laudos todos, como a colega Tânia muito bem explanou, ele vai ter esse direito conquistado. Agora, milagre não existe, né? Então, tem muita gente vendendo esse milagre. O objetivo todo é manter ele na atividade, demonstrando que a atividade dele é viável, tá? E que ele vai proteger os bens dele, que é o principal, que é a terra, a propriedade, que hoje a maioria das coisas são uma alienação fiduciária, né? Então, esse das coisas assim, que a gente mais se depara dia a dia, é com esse tipo de... Ah, o produtor, mas eu vou para o SPC e Serasa. Querido, né? Esse é o menor dos teus males. Dos seus problemas, claro. Entendeu? Tu tem que primeiro ver o teu endividamento, reorganizar a tua atividade, e aí, no andar do processo, a gente vai buscando medidas judiciais que vão beneficiar ele de outra parte, que ele continue sendo tomador de crédito rural. Claro, excelente. Não na instituição, às vezes, né? Aquela instituição está sob júdice, provavelmente não vai ter o crédito para ele, mas tem várias hoje que operam o crédito rural. Então, isso eu gostaria de falar. Se a Tânia quer colaborar com alguma coisa mais? Perfeito, sua compreensão é perfeita, é exatamente isso. E a gente tem que entender o seguinte, os créditos, eles podem ser segmentados de forma que você possa separar o que possa ser prorrogado e aquilo que não pode ser prorrogado, porque não é oriundo do crédito rural, então você segmenta para uma possibilidade de RJ. Mas nem tudo cabe RJ, nem sempre é o momento da RJ. Não é? Perfeito. Mesmo quando você tem vários créditos de cadeias diferentes, mas que você sabe que alguns você pode retirar e prorrogar, aqueles outros que você não pode prorrogar porque não são créditos de origem rural, mesmo assim você pode revisar aquelas etapas contratuais e resolver a situação, até mesmo sem a própria instalação da RJ. Não é isso? Excelente, Tânia. Excelente, exatamente isso. E aí, vamos lá, né? A RJ é uma solução, muitas vezes é o único caminho, ou a RJ está sendo popularizada de forma até irresponsável? O que vocês pensam sobre isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É verdade. Eu vou te dizer o meu pensamento, Simone e doutora Tânia. Eu nunca fui simpático à recuperação judicial. Nem quando ela surgiu. A empresarial, né? Empresarial, né? E nem quando foi dada a oportunidade do produtor rural também pleitear a recuperação judicial. Eu acho um processo muito doloroso, tá? Ele afasta o produtor rural do comando da atividade dele. Como diz o gaúcho, tem uma faca de dois legumes também, porque se ele não tiver definida a recuperação judicial dele, ele pode se encaminhar para uma falência. Claro. Né? E eu sempre digo, Simone, o endividamento por si só, ele é inerente da atividade agrícola. Inclusive, eu sempre digo que eu classifico esse endividamento em 3 níveis, né? O endividamento saudável, que é aquele que o produtor consegue pagar os custos de produção e operação, e ainda sobra caixa para investimento, manutenção do maquinário, capital de giro. O endividamento perigoso, que é aquele que o produtor consegue pagar os custos de produção e operação, mas não sobra nada para investimento, claro. Capital de giro. O que também é um pouco preocupante, né? E o endividamento crítico, que é aquele que o produtor não consegue cobrir os custos de produção e operação e ainda precisa pegar mais dinheiro emprestado com o terceiro para quitar a dívida da atual safra e de safra passada. Perfeito. Mas, recentemente teve um levantamento da Serasa Experian, que foi amplamente noticiado aí nos veículos de comunicação do país, que indicou um grande aumento no número de recuperações judiciais, né? Especialmente para produtores rurais. Somente em 2024 esse número cresceu 80%. 80%. Olha que significativo isso. E isso se deve a um conjunto de fatores, que eu já elenquei lá no início da minha fala, fatores climáticos, com a volatilidade dos custos de produção, as baixas commodities, etc., a guerra, né? É como eu disse, nós estamos vivendo a tempestade perfeita, né? E aí a recuperação
entrou no auge, né, das discussões e com uma solução mágica para esse momento. E muitos produtores também estão buscando essa proteção judicial, embora eu tenha imensa controvérsia sobre né, sobre mesmo que a legislação evoluiu, né? Aí eu gostaria de trazer algumas coisas que eu considero como risco e outras coisas que eu considero como sucesso dentro da recuperação judicial. Uhum. Até fiz umas anotações aqui, deixa eu me achar aqui. É que quando não teve uma coisa, logo que ela surgiu, a, a recuperação judicial naquela época, é uma coisa que não pode não se repetir em relação hoje o que nós temos na atualidade. Perfeito. Muitos possam discordar aqui, ó, os fatores que foram decisivos para algum sucesso dentro das recuperações judiciais que se teve no passado foi a morosidade processual. As comarcas do interior não tinham muita estrutura para enfrentar os complexos processos, né, de reestruturação empresarial. Falta de estipulação de prazos rígidos na legislação vigente à época. Perfeito. Diversos processos de recuperação judicial demoraram vários anos, até que fosse definido o desfecho, né? Então, Enquanto isso, muitas vezes a atividade em sofrimento, né, Nelson? Porque esse processo todo, ele pode levar a um descompasso, eu diria, né? Daquela identidade do produtor, né, do fator realmente de produção na terra, que o produtor tem muito a sua identidade pessoal. Quando você judicializa isso, você perde muitas vezes a própria identidade, né? Do seu jeito pecha, de né? operar. Aquela pecha de recuperando, né? Exatamente. Então, Muito perigoso, até para quem compra, né? Até para quem compra, muitas vezes já pensa isso de forma diferente. Né? Então, Exato. lá quando iniciou, nós tivemos prazos de prorrogação do stay period, que é os 180 dias, aqueles que se dá para nenhuma medida expropriatória, o produtor e tal. Isso a gente sabe que na prática, isso aí pela própria morosidade do judiciário, esse prazo pode ser renovado por um igual período, né? Uhum. E aí ele fica impedido de ter prosseguimento de execuções, expropriações de bem, né? E não paga nada naquele período, né? A Casa de Recuperação Judiciária de Produtor Rural, que ficaram congelados por quase 5 anos, né? Nossa. E isso contribuiu muito para um restabelecimento no fluxo de caixa. E também tinha muito, antigamente, o efeito surpresa. Poucos pedidos de recuperação judicial, né? Bem como uma inexistência de legislação prevendo de forma expressa a possibilidade de recuperação judicial do produtor rural pessoa física, né? Tinha aquela discussão se podia entrar, se não podia, e no fim os tribunais vieram e pacificaram o sistema, que o produtor rural comprovando no mínimo 2 anos de atividade, e ele registrando um CNPJ, ele poderia requerer. Poderia requerer, né? Claro. Então, isso aí foi uma das condições que veio a melhorar, né? E outra coisa, as garantias, Simone. Antes, a maioria das dívidas junto aos bancos eram avais familiares, ou no máximo um penhor e hipoteca. Né? Claro. Isso aí acabou, né? Esse efeito surpresa que tinha antes, os bancos não são bobos, eles se precaveram disso. Lógico. Né? Então, querem a garantia gordinha, né? Exatamente. Né? Então, ali que eu digo, né? Os bancos, na verdade, são os nossos leviatãs, né? Nós temos que ser o escudo dos produtores rurais contra eles. Claro. Então, naquele período, a principal modalidade contratual excluída da recuperação judicial era só a alienação fiduciária. Né? Sim. Os agentes financeiros estavam restritos basicamente à garantia para de financiamento de veículos e máquinas. Né? Claro. E essas circunstâncias já não podem mais ser encontradas nos atuais processos de RJ, devido à evolução do tema, tanto no âmbito jurídico quanto financeiro. Então, assim, o que eu vejo como risco em relação aos atuais pedidos de RJ? Embora esteja claro que hoje eles podem requerer, né, já está pacificado esse tema,
Hoje nós temos um prazo determinado para a convocação de Assembleia de Credores, diferente do que ia antes da alteração da lei. Agora, a Assembleia tem que ocorrer no prazo de 150 dias, e se não ocorrer, o legislador previu que, em caso de não haver instalação da Assembleia para deliberar sobre o plano de recuperação, o produtor rural tem até 360 dias, né, que é o stay period, os credores poderão apresentar um plano alternativo e levar à votação, né? Então, assim, se não tem um plano votado, não tem uma maioria para aprovar esse plano, eles se unem, vão lá e aprovam o plano que eles querem para ti. Claro, Então, claro. Sem qualquer flexibilidade, né? Então, é uma, como você bem brincou, é uma faca de dois gumes mesmo. Você tem aí pode ser uma excelente ferramenta, como pode ser o seu suicídio, né? É uma coisa muito, muito doida isso. E essa medida, né? Saber a medida, né? O momento de tomar essa decisão, né? Devo simplesmente prorrogar ou buscar outras ferramentas de discussão, ou devo ir para esse caminho mais drástico, né? Da recuperação. Isso sim, né? Precisa ter uma orientação muito, muito clara, né? E o produtor muitas vezes não sabe exatamente como se socorrer, né, desses remédios, né? Que podem virar venenos. Eu sempre digo assim, ó, para quem me consulta, inclusive agora, poucos dias atrás, me debati com uma situação bem peculiar aí, que a família, ela é avalista de um cara que pediu uma recuperação judicial, o endividamento dele beira os 20 milhões de reais, e eles, o cara por aí disse, deu ruim para eles, né? E todo mundo correu e começou a tirar os bens do nome. Isso é fraude de execução. Claro. Né? Desvio de finalidade, né? Simulação de ato jurídico, pode ser classificado como uma série de ilicitudes, né? Que levam, inclusive, à expropriação imediata dos bens, né? Exatamente. E ele entrou com a recuperação judicial, a recuperação não foi deferida ainda, só que é assim, né, Simone? A gente sabe que, na prática, as expropriações, as medidas expropriatórias, as execuções contra ele, no caso, se for deferida, ela para. Mas claro. contra os lavados, ela segue. Claro, claro. E aí, como é que faz? Exato. Então, assim, ó, a maioria desses contratos, outra coisa que os caras fazem é loucura, sabe? Aqui a gente está falando um papo bem descontraído para falar o que é real que existe. Não adianta eu ficar aqui dizendo o número de leigos e tal, e dourando a pílula, porque o que a gente quer chegar? É que chegue uma informação límpida e cristalina para o produtor rural. Os caras criam credores fictícios para poder ter maioria. Nossa, Também uma fraude de execução, fazem confissão de dívidas enormes lá para poder, com parentes, com cunhados, meu laranjas, para poder ter uma maioria que vá votar junto com eles lá. Né? Então, a gente sabe que existe esse mecanismo. E o judiciário não é bobo hoje, não. O judiciário não defere uma RJ assim, em circunstâncias obscuras, né, Nelson e Tânia? Sem contar que na Assembleia para aprovação do plano, se o credor majoritário não quiser, não é? Se ele votar contra ou se ele se omitir, não é? Evidentemente ele quer o quê? A quebra da empresa, não é isso? Então isso ocorre com muita facilidade. É o que nós estamos vendo acontecer aí. O credor majoritário, não, eu não aprovo o plano, não vai, não vota, se omite, não é? E fatalmente a empresa vai quebrar. Claro. Não é isso? Claro. Tem ocorrido com muita... As instituições financeiras hoje, elas estão muito bem preparadas, do ponto de vista de garantia, né? Então... É por isso, viu, Nelson, que eu digo que o produtor rural eles tem que estar muito bem assessorado. Todo produtor rural devia ter a sua consultoria em agronegócio, porque num momento como esse, ele vive de crédito, a empresa dele é uma empresa a céu aberto, ele vive todas as intempéries da natureza, então ele não pode prever, ele toma um dinheiro hoje, ele toma 10 milhões hoje, pensando que certamente ele vai ter um lucro lá de 30, 40 milhões, vai ser fácil pagar. Ele pode quebrar, não é? Pode vir uma seca,
né? E acaba com tudo. E ele, sem nenhuma orientação, ele pensa que o gerente do banco é amigo dele, não é isso? E as coisas começam a se Essa é uma verdade. porque para pagar o banco, doutora Simone, muitas vezes ele recorre a um fornecedor ou até um vendedor de dinheiro, desses que tem por aí, e as coisas começam a se avolumar, não é? Exato. Então ele, ao invés de precisar apenas de uma prorrogação, ele terá que fatalmente ir para uma RJ, não é isso? Claro, com todos os riscos, né? Não, e assim, Gente, eu quero só fazer um comentário aqui rapidinho. A gente está se aproximando aqui já de quase uma hora de live e a gente não tem mais muito tempo, não. Então, o que eu gostaria que a gente, assim, para a gente fechar, cada um de vocês dois pudesse fechar, assim, agora sim, fazendo um comparativo, né? Trazendo, assim, para o produtor rural, né, entre prorrogar a sua dívida ou eventualmente ter que decidir para uma RJ, que tipo de elementos, né? A gente entendeu muito claramente que uma assessoria especializada, que uma busca específica do que a legislação nos oferece, do que, né, de ter esse poder perante as instituições financeiras muito bem assessorado, é fundamental para o produtor, né? Então, dentro da conceituação das duas, eu queria que vocês dois nos fechassem aí o nosso encontro, né, fazendo essa fala ao produtor, para que ele possa ter essa visão, né, dessas diferentes formas de tratar a sua necessidade de crédito e o que acontece num cenário no outro. Né? Taninha, nos fale aí a sua opinião para depois passar a Nelson, e aí já aproveite para também fazer a sua fala de encerramento. Bem, produtor rural. Nós sabemos que o governo federal é o seu braço direito nessa questão da atividade do agronegócio. Nós temos aí todos os anos o Plano Safra. O Plano Safra tem os seus recursos controlados, não é? Próprios para o produtor rural se desenvolver e adquirir condição de dar giro à sua economia. Bem, ele lança mão todos os anos desses aportes. Hoje, o Plano Safra 24, 25, por exemplo, nós temos mais de 400 bilhões para o agronegócio. E também temos mais, além desses 400 bilhões, nós temos mais 108 bilhões que agora com as CPRs, não é? Perfeito. E nós temos ainda a novidade da CPR ambiental. Todas essas novidades estão aí para o produtor rural continuar dando giro à sua economia. Então, todos os créditos que ele tiver de origem agrária, ele poderá prorrogar. Só o crédito de origem agrária, ele poderá prorrogar. Se ele tiver outros créditos, não é? Financiamento de veículo, uma outra coisa qualquer, um fornecedor, aí já não é mais o crédito agrário. Já não é mais claro, o não tem mais essa conceituação. Né? Então, mesmo assim, se ele tiver uma cadeia diversa, como eu disse antes, e ele puder separar, segmentar o crédito rural, ele pode pagar através da prorrogação e revisar os outros contratos, mesmo assim é interessante que ele não vá à RJ. Mas aí, em alguns casos em que o credor, o devedor, ele não poderá lançar mão de outro expediente que não seja a RJ, porque depois aí é falência. Quando Perfeito. Que ele não pode deixar de lançar mão? É a solvabilidade, não é? Se ele tem solvência, ele pode sim segmentar esses créditos, revisar o que for, que ele puder revisar, e os outros de origem rural, ele poderá prorrogar. Mas se ele não tiver solvabilidade, não adianta, ele tem que ir para a RJ. Qual é a capacidade de pagamento desse devedor produtor rural? Se ele tem capacidade de solver os seus compromissos, não é, doutor Nelson? Ele irá, né, perfeitamente para a prorrogação e para a revisão, mas se não, é a RJ. Muitos advogados dizem por aí, é um remédio muito amargo, é vergonha. Às vezes é a única alternativa. É uma solução, para a empresa não morrer, para a empregabilidade continuar, para a atividade continuar, não é isso? Mas eu entendo assim, que a RJ deve ser o último caminho. Perfeito. Eu ainda acredito em criar estratégias de segmentar o que é rural e pagar e revisar os outros contratos para pagar, tendo solvência. Se não tiver solvência, RJ. Perfeito, Tânia. Excelente, excelente essa sua visão. Muito bem resenhada, né? Para que o produtor possa entender as suas alternativas, né? E que realmente, né? Que se o caminho for RJ, que saiba que esse caminho foi traçado, né? E que ele buscou outras alternativas, né? Mas é a vida, a empresa não vai morrer.
Não é isso? A Exato. atividade vai continuar, ele vai continuar produtor rural, não é? Perfeito. A gente sabe que difícil o caminho, não é? Ele não quer sair, ser visto como uma empresa recuperanda, mas às vezes é o caminho para que ele continue, não é? Na atividade dele. Na atividade dele, perfeito. Nelson, suas considerações, então, fazendo o link dos nossos temas dentro do crédito rural, da prorrogação, da recuperação. Qual a sua opinião, então, e qual a sua orientação para o nosso querido produtor rural brasileiro? A colega Tânia foi muito feliz na brilhante colocação dela. Eu acho que eu concordo em gênero, número e grau com o que ela colocou. Cada caso é um caso, tem que fazer uma avaliação criteriosa, detalhada, para determinar se a recuperação judicial é efetivamente a melhor alternativa, né, para um caso específico, né. Eu acho assim, ó, se tu acha que a prorrogação é um remédio amargo, a recuperação judicial é tu colocar o produtor numa UTI respirando por aparelhos. Meu Deus. Fazendo uma analogia, né. É claro que as coisas estão em constante mudança, né. Hoje mesmo até postei no meu stories ali, a Faria Lima está muito preocupada com o aumento das recuperações judiciais e os juízes estão dando, em primeiro grau, claro, que as decisões que vão ser recorridas ainda, depois e tal, a essencialidade da terra, né, nas alienações fiduciárias, né. Então é uma coisa que preocupa. Nós sabemos hoje que o agro depende muito do financiamento privado, do financiamento do governo federal, e infelizmente ele é insuficiente, né, para o tamanho do nosso agro, já há muito tempo, né? Por mais que anos, o maior sempre vai ser maior, né? Porque a necessidade de crédito sempre aumenta, né? E o financiamento privado, que o pessoal chama aqui o direito da agroprosperidade, né? Eu, sinceramente, eu louvo que exista financiamento privado. Eu só tenho uma crítica junto a ele, né? Que ele não corre o risco do produtor. Exato. E num país, uma atividade essencial como a nossa e de alto risco, onde o seguro é insuficiente, a proteção para o produtor é muito pouca, muito baixa ainda, né? A gente tinha que ter muito mais seguro, tinha que ter muito mais produtores fazendo hedge de seus produtos, coisa e tal, mas aí já é outra discussão, né? Que o agro precisa muito avançar fora da porteira, né? Claro. E eu acho que para o financiamento privado, dizer que ele é um parceiro do produtor rural, ele tinha que entender que a crise também uma medida, né, que pudesse reorganizar esse passivo do produtor. Para dizer, não, eu sou teu parceiro realmente, né? Porque hoje o governo, o déficit oficial, oportuniza isso ao produtor, né? Claro, claro. Então, é aquilo que eu digo. Às vezes aí tem colegas que dizem a recuperação judicial é acima de 10 milhões. Eu não uso métrica. Não existe, né, um mínimo ou um máximo, né? Existe a análise concreta do caso, né? As variáveis específicas, né, de cada caso, exatamente isso. O tipo de endividamento, como a Tânia bem colocou, brilhantemente colocou, se tu tem dívida de crédito rural, uma coisa, nós avançamos, né, porque antigamente era pior ainda, o produtor, como ele opera em pessoa física, entrava o colégio da filha, o cabeleireiro da mulher, isso. entrava o mercadinho da esquina, entrava tudo, isso aí tiraram, né? Claro. Então, hoje entra o que for realmente, na recuperação só entra débitos relacionados à atividade. Né? Perfeito. Mas assim, se ele não tem pulverizado, né, com revendas de insumo, com tradings, com CPR também não entra, né, na EJ, o CPR não faz parte. Os débitos de cooperativa também não entram. Então tem uma série de coisas que mudou, né, que a legislação veio e aprimorou, que excluem também o produtor. A possibilidade da RJ, né? De acordo com a natureza da dívida, mais efetiva, de pegar o leque maior dessas operações. E hoje nós temos meios, né, de negociação, de mediação, de acordos, né? Então o produtor rural, de repente, ele pode buscar o direito de prorrogação dele dos custeios, dos débitos relacionados a custeio da atividade, esses débitos, né? Eu digo assim que até uns 20 processos o advogado vai dando conta, né, Simone? É isso aí. Até 20 está na telinha, né, do
do EPROC aqui do Sul, né? Exato. Pode ir dando conta, né? E negociando com esses fornecedores, porque realmente tu entrar numa recuperação judicial, tu pode ter um desfecho muito desfavorável. Muito complexo, né? E o que a gente não quer, né, meus amigos, é isso, né? Que o produtor deixe, né, de produzir, deixe de trazer o sagrado alimento à mesa, como vocês bem colocaram no início da nossa live, né? Gente, eu acho que o nosso bate-papo é impossível de finalizar, né? Porque esse tema é riquíssimo. Nós temos N desdobramentos, né? Eu acho que o que fica aqui para fazer um fechamento, né, das excelentes falas de vocês dois, que além de excelentes advogados, né, são produtores rurais, passaram por N situações ao longo da vida de vocês, que eu conheço a história pessoal de cada um de vocês, sei, né, das inúmeras dificuldades, né, e os parabenizo, né, por serem tão entusiastas, né, e até por terem vivenciado isso, né, no dia a dia das famílias de vocês, de justamente buscar alternativas para que o nosso produtor siga produzindo, para que o nosso agro siga esse segmento pujante do nosso país, em franco crescimento, né, que não obstante pandemias, né, desastres climáticos, segue firme e forte, né, que a gente possa então trazer essas ferramentas tão importantes para o produtor. E quero dizer aqui que isso aqui é uma pequena palhinha, né, de tantas outras oportunidades que temos, né? Nós já conversamos aí sobre agrocompliance no nosso pequeno grupo, já falamos sobre o Plano Safra, né, ter um encontro específico sobre isso, de outras medidas judiciais e jurídicas que possam vir. Então, o projeto Compasso é um projeto que busca o quê? Compartilhar conhecimento de qualidade com pessoas, né, que realmente desmistifiquem, né, certas magias que a gente vê por aí, que a gente possa falar cara a cara, frente a frente, tirar todas as dúvidas. Essa live ficará gravada para que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações tão ricas que vocês nos passaram. Quero, então, agora, né, agradecer enormemente a vocês dois por esse tempo, por esse carinho, por essa densidade de informações trazidas aos nossos produtores, né, desmistificando esse tema, e deixar aqui o espaço aberto para que voltem inúmeras vezes para a gente tratar, né, desse tema e de outros temas que eu sei que vocês são extremamente capacitados, né, meus amigos. Então, por favor, né, também quero que vocês deem o tchauzinho aí para o nosso público, né, para que a gente possa, de fato, né, deixar esse convite aberto para participarmos mais vezes das nossas lives. Vou deixar a Tânia falar. Como é Ladies in First, como é que era? Ladies first. Isso aí, vai lá, Tânia. Eu queria agradecer mais uma vez aqui. Eu quero que vocês entendam que hoje eu aprendi muito com vocês, muito. Quero agradecer a Nelson por esse passeio histórico pelo crédito rural. Sensacional. Aprendi muito, entendeu? A mediação e as exceções de doutora Simone, sempre muito pontuais, uma expert de primeira linha, assim como o doutor Nelson. E quero deixar aqui uma chamada para o nosso produtor rural. Produtor rural, conheça os seus direitos. Não se deixe levar por notícias, não é? Por conversa de gerente de banco. A instituição financeira é o seu grande parceiro. O governo federal é o seu braço direito através dos aportes que traz através do Plano Safra. Mas você precisa de uma consultoria prévia para você entender a natureza da sua atividade, que é uma empresa a céu aberto. As intempéries que você sofre, você não precisa deixar de produzir, você não precisa deixar de ser produtor rural, nem perder a sua propriedade. Mas você precisa entender de que forma você pode continuar dirigindo a locomotiva do desenvolvimento econômico desse país. O nosso país precisa de você na primeira linha. O nosso país precisa de você dirigindo o primeiro vagão. E só parando na estação para o embarque de novas tecnologias de conhecimento e de desenvolvimento econômico. O mundo precisa do produtor rural do Brasil. O mundo precisa do nosso agro. Então, é preciso que todos nós olhemos com mais acuidade para o nosso produtor rural e o produtor rural entenda e conheça os seus verdadeiros direitos.
Você está assistido pela legislação pátria. Você tem o manual do crédito rural, que é a sua verdadeira Bíblia. E você tem hoje grandes profissionais em nosso país que possam cuidar de sua atividade, de sua unidade familiar, de sua atividade econômica e, juntando esses dois pilares, fazer com que você não deixe esse trilho, que você continue transitando bem no mercado, que você continue fazendo com que o PIB do nosso país cresça cada vez mais. Amém. Doutor, vou até colocar o meu chapéu aqui, ó. Vou até colocar meu chapéu para aplaudir também. Eu achei que não ia aparecer o chapéu hoje. Não, parabéns. olha aqui, ó. Tá aqui o chapéu, ó. Em homenagem ao nosso querido público do agro. Nelson, querido, faça suas considerações, que agora estou até paramentada para a gente aplaudir de pé o nosso querido produtor rural. Não, tá caráter. Falar depois da doutora Tânia é difícil, né? Porque ela diz tudo, né? Arrasou, então, Tânia. Arrasou, falou tudo mesmo. Olá, Nelson. Então, assim, ó, eu só tenho que agradecer a oportunidade, Simone, Tânia, né? Que vocês abrem esses espaços para a gente poder bater papo e trazer essas informações para o doutor rural, como eu contei lá no início. Eu só quero deixar um recado aqui. Independente, pessoal, de medida que venha do governo, né, eu acho que assim, ó, o interesse de agir, aquilo que eu falei no meio da live. Né? Se fosse os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul, ou qualquer outro que está passando uma dificuldade, eu não ficaria esperando o governo. Né? Eu ia buscar os meus direitos, mesmo que até depois, se vier alguma coisa mais interessante, que eu possa aderir. Ele não vai perder se vier alguma coisa mais interessante para ele. Mas existe, assim, eu quero chamar a atenção até para uma coisa que muitos profissionais não se dão conta. Existe uma ação que é a ação autônoma de produção de provas antecipada, que antigamente ela tinha um rol muito restrito. Hoje não, qualquer tipo de prova ela pode ser produzida. E essa ação a pessoa pode entrar individualmente. Eu, se fosse um agricultor que tivesse atingido, eu ia fazer uma ação de produção de prova, ter todas as provas prontas, né, para mim poder ingressar no judiciário. E é bem como a colega Tânia pontuou. Não se pode perder tempo. Perfeito. Né? O ciclo produtivo se aproxima. Esse endividamento ele já vem se rebatendo há anos. Né? E o produtor não pode ficar nesse ciclo todo e fazendo renegociações e desvirtuando todo esse crédito rural dele. Ele tem que tomar uma providência. É aquilo que a gente sempre diz, o direito não socorre os que dormem. Nós estamos aqui para auxiliar os produtores rurais. Né? Aí, esses dias, eu vi uma pessoa falar, mas os produtores estão ressabiados para os advogados, procurar os advogados especialistas. Né? Claro, busque o especialista mesmo. O cara vai como na medicina, né? A gente não vai tratar o coração no traumatologista, né? É exatamente isso. O cara vai pegar um contrato lá de crédito rural, vai olhar aquele juros, fica assim, não, vai lá ver, a gente está fazendo e paga isso aí. Está acostumado com crédito bancário, que é 20% ao mês, 25% ao mês. Né? Claro. Então, é muito difícil. Eu tenho um cliente ali com o cara na ânsia, renegociando, o cara endividou até a ex-nora, que vende bolo na faculdade. Meu Deus, gente, Olha, não, por isso, gente, é o tipo de medida errada, caminho errado que é tomado, que traz consequências nefastas, né, inclusive para a família, né? E daí a importância da gente estar sempre, né, pegando gancho aí com o meu tema, né, de coração, né, a importância de você estar sempre planejando, né, a organização do seu patrimônio, da sua dívida, do seu trabalho, né? Então, o planejamento é fundamental em todas as áreas, né, meus amigos? Mas olha, gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada, né? Agradeço esse tempo precioso que passamos juntos. Os convido para novos projetos, novas lives, novos cursos que virão também, né? Provavelmente loguinho aí. Muito, muito obrigada. Uma excelente noite. Meu grande respeito a todos os produtores rurais brasileiros, né? Especialmente, né, com todo o coração aqui aos nossos queridos, né, produtores gaúchos, pegando o link da fala de Nelson do início, que passamos por tantas coisas aí nos últimos tempos, aos nossos queridos produtores baianos, e isso estendo a todos os produtores rurais de todo esse Brasil maravilhoso. Muito obrigada, meus queridos amigos. Uma excelente noite para vocês.
e Eu que que possamos ficar com agradeço o Deus. privilégio de estar junto com vocês, tá? E falando do tema que é muito caro para nós, né? Que é o nosso agro, né? Com Uma boa noite Eu para certeza. todos. sugiro aqui Tânia, que querida, encerremos com uma salva de palmas para o nosso produtor rural, especialmente para o nosso produtor rural gaúcho. Amém. A todos nós. Obrigada, gente querida. Um grande abraço. Fiquem com Deus. eu Até que a próxima. agradeço. Ó. Boa semana a todos. Muito obrigado, viu? Estou à disposição sempre. Só Até chamar. logo. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tânia.